Bom dia, queridos irmãos. Espero que vocês estejam preparados, para o dia de hoje. Amados, hoje nós vamos estar tratando sobre o tema a igreja e os novos membros. Todo mundo gosta de receber novos membros na igreja, não é? Então, há uma festa quando chega gente nova na igreja, todo mundo na igreja sorri. Porém, há também mais trabalho, quando novos membros chegam na igreja. Eu quero que vocês comecem essa palestra de hoje pensando aqui numa ilustração que eu vou trazer para vocês de um jardineiro que cuida de um jardim, um belo jardim, um jardim que ele ama profundamente. Ele planta as sementes no seu jardim, ele prepara o solo, ele cuida das plantas, regando as plantas diariamente, ele vai ali cuidando de cada brotinho que vai nascendo, ele adora aquele jardim. E com o tempo, essas novas mudas, elas começam a gerar. O jardim começa a se expandir, começa a crescer, vai ficando mais bonito ainda, mas o jardineiro, nosso amigo jardineiro, ele vai perceber que o trabalho dele também aumenta, Quando o jardim cresce, o trabalho precisa ser ampliado, porque as novas plantinhas, elas vão precisando de cuidados, precisam de uma atenção especial do jardineiro, precisam de poda, toda planta tem que ser podada. Então, há um trabalho que aumenta, elas precisam de nutrientes adequados. Então, não basta apenas plantar e deixar as coitadinhas ali sozinhas, É preciso cuidar delas. Cada nova planta exige um esforço especial. Então, é preciso organizar o jardim, na verdade, reorganizar todo o jardim, garantir que haja sol suficiente para as plantinhas, protegê-las das pragas. Eu tenho que estar sempre colocando ali um veneno contra os inimigos, para que não matem as plantas. Então é um trabalho muito grande, irmão, é preciso cuidar do jardim. As mulheres que geralmente, nem sempre, mas geralmente têm esse cuidado maior com os jardins, conseguem captar essa ilustração melhor. Então, o trabalho do jardineiro aumenta, mas ao mesmo tempo o jardim se torna mais rico, mais diversificado, mais belo e refletindo esse esforço que foi investido nele. Da mesma forma, meus irmãos, quando os novos membros começam a chegar na igreja, não é apenas uma celebração de crescimento. A gente celebra o crescimento, mas não é só isso. É um chamado ao trabalho duro de cuidar, de ensinar, integrar, discipular as novas almas que estão chegando. Então, eles trazem consigo desafios, trazem necessidades especiais, específicas, cada um tem as suas próprias necessidades, trazem consigo o desejo de conhecer melhor ao Senhor Jesus e a sua palavra. Então, receber novos membros exige paciência da nossa parte, exige atenção, dedicação, mas o fruto desse trabalho é o corpo de Cristo mais forte, mais preservado, mais unido e espiritualmente mais maduro. Então pensem nos novos membros como o jardim e pense na igreja como o jardineiro que está cuidando desse novo jardim. Toda igreja precisa ter um plano de discipulado, uma metodologia de ensino para os novos crentes. Tempo e cuidado precisam ser dedicados aos novos convertidos até que eles se tornem membros da igreja e até membros mais maduros da igreja. Então eu quero abordar com vocês algumas coisas práticas em relação a como fazer o discipulado de pessoas que estão chegando na igreja para se tornarem membros da igreja. E eu quero usar como base aqui, como modelo, o método que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou lá em Mateus 28. Então eu peço que vocês abram suas Bíblias, aí no Evangelho de Mateus, capítulo 28.
capítulo 28 é o texto que fala da grande comissão. Mateus capítulo 28, apenas os versos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Amém. Aqui Mateus 28, do 19 ao 20. Aqui nessa famosa passagem da grande comissão, Jesus ele nos oferece um importante ensino sobre novos membros que são recebidos na igreja. A passagem, irmãos, que nós lemos, eu gosto muito de usar a versão King James 1611. É uma das versões prediletas que eu tenho e é a versão que nós adotamos na igreja que eu pastoreio. E na King James tem uma pequena mudança em relação ao que nós lemos aqui nesse outro texto. A King James diz o seguinte: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco sempre até o fim do mundo. Amém. Palavras do nosso Senhor Jesus. Antes de prosseguir, deixa eu fazer um esclarecimento aqui para vocês. Algumas pessoas aqui podem estranhar essa tradução da King James que eu li, aqui no verso 19 em particular, porque nós estamos acostumados a ouvir aquela tradução que diz: portanto, ide, fazei discípulos. Mas a King James diz o seguinte: portanto, ide, ensinai. Então, tem uma nuance diferente. Na verdade, não é nem uma nuance diferente, é só uma palavra que é diferente daquela que nós estamos acostumados a ouvir nas traduções mais convencionais. Em lugar dessa conhecida tradução que diz: ide, portanto, fazei discípulos, a King James traduziu o verbo por ensinar e não fazer discípulos. Então, geralmente não soa bem aos ouvidos acostumados com as versões Almeida, que são mais populares na igreja. Mas fora isso, não há nenhum erro aqui, nenhuma diferença em relação à tradução seguinte. E a King James, ela traduziu dessa forma porque ela usa um método mais literal na tradução. Ela é mais formal em vários aspectos também. Na época em que ela foi traduzida, no século XVII, eu gosto de usar a King James, irmãos, além da questão do textos receptos que ela usa no Novo Testamento, é a versão que os nossos pais batistas também usaram e que as igrejas reformadas usaram no século XVII. Era a King James que eles tinham em mãos ali. Então isso me faz gostar mais dela, né? Então naquela época o verbo ensinar que eles usaram lá no verso 19 era a tradução mais comum para o conceito de discipulado. Quando você fala em discipulado, você fala em ensinar pessoas, discipular pessoas, tornar essas pessoas discípulos, ou seja, passar ensino a essas pessoas. Então, o ensino ele é uma parte essencial do processo de fazer discípulos. E no contexto linguístico daquela época, ensinar poderia transmitir tanto o ato de instruir, quanto o de guiar uma pessoa em um caminho de aprendizagem. Portanto, fazer discípulos, como está lá nas traduções mais comuns, é ensinar, como está na King James. E uma das tarefas de vocês, como bons jardineiros, agora vocês vão trocar a ilustração por professor. Uma das tarefas da igreja como professor é ensinar esses discípulos novos, essas novas pessoas que estão chegando e conhecendo o Evangelho. Mas vamos voltar aqui ao ensino e à metodologia de Jesus em Mateus 28. Aqui o Senhor ensina que aqueles que ouvirem o Evangelho pregado pelos cristãos, ou, em outras palavras, aqueles que foram evangelizados, aqueles que creram em Jesus como seu Senhor e Salvador, devem em seguida passar por um processo mais especializado de ensino. Então os evangelistas deveriam então, primeiro, ensinar, ou seja,
pregar o evangelho, evangelizar as novas pessoas, e então essas pessoas, crendo nessa mensagem pregada, elas devem receber uma instrução mais especializada. Lembre que Jesus diz que eles precisavam ensinar todas as coisas, como está aqui em Mateus 28, ensinando-os todas as coisas que vos tenho dito. Então, essa instrução de Jesus é o discipulado da igreja. É o que nós hoje chamamos de discipulado. O que acontece aqui na igreja do Utinga, na igreja do Centenário, quando novas pessoas vêm a Cristo pela fé? Elas são então melhor preparadas no evangelho. Elas vão conhecer melhor aquilo que Jesus ensinou. Ensinou sobre ele, ensinou sobre o seu reino, ensinou sobre o seu Pai, ensinou sobre a sua palavra, etc. Ensinou na prática em relação ao amor. Vocês, novos crentes, vão aprender da igreja isso tudo, e é isso que nós chamamos de discipulado. É a ordem de Jesus de aprender todas as coisas. Então, o primeiro ato é a pregação, conforme Mateus 28, ou a evangelização, seguida da conversão daqueles que ouviram o evangelho. Aqui, eles acabam de se tornar cristãos. Pense nas pessoas que estão acabando de se tornar cristãos, são agora novos cristãos. Em segundo lugar, o segundo ato é o discipulado desses novos cristãos, ou o amadurecimento doutrinário destes novos cristãos. Quase toda a igreja, irmãos, segue exatamente esses passos aqui: evangelização, que leva à conversão, e o discipulado, que leva ao crescimento doutrinário, ao amadurecimento da fé. Esse não é o passo comum, os passos comuns, não é exatamente isso que quase toda a igreja faz, pelo menos as igrejas mais sérias fazem isso. O método de fazer isso é diferente em cada igreja, mas os passos, os princípios são exatamente esses. Não há diferença. Prega, alguém que ouve o evangelho crê no Senhor Jesus, e essa pessoa então é separada para uma classe, para que ela aprenda melhor as doutrinas, para que ela conheça melhor a palavra de Deus. Esse é o ponto, irmãos. Nós vamos nos concentrar nessa palestra, nesse segundo ato de Cristo, que Cristo ensina, o discipulado, que deve ser aplicado aos novos crentes que estão caminhando para a membresia da igreja. Primeiro, de maneira mais geral, uma visão global do evangelho e do papel da membresia deve ser apresentada. Ontem o pastor Pasquim apresentou aqui sobre a membresia, de maneira muito clara, lúcida, como a igreja deve lidar com isso. Então é importante que nesse discipulado, não é, a igreja conheça o evangelho de um modo geral, conheça o que é a membresia da igreja, aprendam sobre essas coisas. Mas depois eu quero apresentar para vocês um plano prático de apresentação de estudos que vocês podem administrar. Eu quero concentrar essa primeira visão global. Mark Dever, que é um pastor batista, que esteve aqui no Brasil esses dias, foi interpretado aqui pelo Leandro numa ocasião, ele relaciona alguns pontos importantes para os novos membros aprenderem. Ele diz que é necessário o entendimento bíblico do evangelho. Veja, isso aqui é muito valioso e muito importante, irmãos. O entendimento bíblico, isto é, correto do evangelho de Cristo. E uma apresentação detalhada do evangelho consiste em apresentar a doutrina da justificação pela fé. A justificação pela fé nos ensina sobre Jesus Cristo, que carregou os nossos pecados sobre si mesmo, derramou sobre nós a sua perfeita obediência, os méritos da sua obediência e da sua justiça adquirida. Paulo, ele assegura essa doutrina quando escreve as suas cartas. Paulo diz: mas agora se manifestou uma justiça, não a nossa, mas uma justiça que provém de Deus, diz o apóstolo Paulo, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus,
mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Paulo está dizendo que a justiça que justifica não é a justiça de obedecer à lei, não é uma justiça que provém de nós mesmos, mas é uma justiça que vem de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Essa é a doutrina da justificação pela fé, que começa a ser apresentada aqui pelo apóstolo Paulo. Ele diz ainda: não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Romanos 3, versos 21 ao 24. Ele também diz em Romanos 5, verso 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Evangelho consiste em aprender sobre essa justiça que não vem de nós mesmos, mas vem de outro, uma justiça que nos é dada ou imputada gratuitamente, pela graça, que não é intrínseca do ser humano, mas vem de outro, do nosso Senhor Jesus Cristo. Lutero, ele diz, aspas, a justificação pela fé é o artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai, desmorona. Calvino disse, a justificação pela fé é o principal pilar o qual se apoia a religião. E Philippe Melanchthon disse, somos justificados pela fé somente, não porque a fé é uma virtude em si, mas porque ela nos une com Cristo, que é a nossa justiça. Irmãos, toda a tradição reformada proclama essa doutrina basilar da justificação pela fé. Então, o que um novo cristão deve começar aprendendo é o Evangelho, e o Evangelho é exatamente isso. Deus enviar o seu Filho em substituição, e Cristo, em perfeita obediência, imputar sobre nós a sua justiça, e tirar dos nossos ombros os nossos pecados e colocar sobre os dele. É uma troca. Sproul dizia que é uma troca graciosa que Cristo faz conosco. Mas um segundo ponto que Mark Dever levanta é o entendimento bíblico da conversão. Você sabe o que é a conversão? Você já parou para pensar o que a Bíblia diz sobre a conversão? O novo membro ele deve aprender sobre essa operação soberana da graça de Deus no seu coração, a graça irresistível do Espírito Santo no coração do crente. Isso tudo deve ser seguido do ensino sobre Deus, do ensino sobre a doutrina do decreto eterno de Deus. Jesus ele expressou claramente a necessidade de uma poderosa ação de Deus para a conversão de um pecador. Diz o nosso Senhor, aspas, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 44. Então, conversão tem a ver com o poder de Deus em mudar o coração do homem e trazê-lo para si mesmo. A Escritura sempre retrata o homem como sendo, antes da conversão, inimigo de Deus, rebelde contra Deus. Então Deus vai até esse inimigo e o próprio Deus opera no coração dele para que ele se torne seu amigo. É uma operação divina. Então o entendimento bíblico da conversão ou da regeneração é aquele que entende que Deus opera no coração. Agora há pouco, no nosso café da manhã, o pastor estava falando sobre esse momento em que esse conflito de a conversão ser minha, ou seja, ser uma obra minha, ou a conversão ser uma obra de Deus. Ele estava naquele conflito, saindo do arminianismo, passando para o calvinismo, o entendimento bíblico dessa operação divina. E ele disse, não pode. Se a conversão for como os arminianos dizem, então ela é muito fraca,
Porque eu posso mudar de ideia. Eu posso mudar de ideia amanhã. Então não pode ser assim. E não é assim. É uma operação de Deus poderosa. Como Jesus diz em João 6. Né? Só vem a mim aqueles que o Pai enviou. É uma operação poderosa. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Se o Pai não operar no coração dele. Então o efeito prático, visível da conversão é o abandono de uma vida de entrega ao pecado para uma vida de santidade e obediência evangélica. O terceiro ponto mencionado para um discipulado é o entendimento bíblico da evangelização. Aqui também é importante, porque tem muita gente que acredita que evangelizar é simplesmente entregar um papel para alguém. E hoje eu evangelizei, eu entreguei 100 folhetos. E se os 100 folhetos tiverem ido para a lata do lixo e a pessoa não tiver nem olhado para o folheto, recebeu por educação e jogou fora? Que evangelismo foi esse? Esse não é o entendimento bíblico de evangelização, irmãos. A tarefa de cada cristão em compartilhar as boas novas da grande salvação para os pecadores é falar para os pecadores sobre Jesus. Chamar os pecadores, desafiá-los a abandonar os seus pecados e olhar para Cristo somente. A evangelização ela é uma prática de ensinar o Evangelho. O Evangelho é a notícia mais maravilhosa de todas que você pode dar a alguém. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que notícia boa! Isso é o Evangelho. É você dizer isso à pessoa. Isso é evangelizar. Se você entregar um papel em que isso está escrito e a pessoa jogar fora, você não evangelizou. Mas se você disser essas palavras às pessoas, você está evangelizando de fato. Então o Evangelho é também uma necessidade, visto que o pecado ele é universal. Todas as pessoas que você conhece, sem nenhuma exceção, precisam do Evangelho. Todo homem é pecador. Paulo diz em Romanos 5, verso 12: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então, o pecado é universal, o que significa dizer que o Evangelho deve ser proclamado universalmente. E o papel da igreja, é pregar esse Evangelho universalmente. Eu tive um professor de teologia, irmãos, que ele dizia o seguinte em relação ao entendimento bíblico do Evangelho. Ele diz o seguinte: comece a evangelizar pela má notícia. O Evangelho é a boa notícia, não é? São as boas novas. Mas ele diz o seguinte: comece pela má notícia. Comece pelo lado negro, pela verdade dolorosa, é o que ele dizia. Mostre ao pecador o seu terrível estado diante de Deus, seu pecado. Faça-o ver que ele é imundo por causa do pecado e que o destino dele é o inferno. Você já tentou convencer um amigo de que o destino dele é o inferno? De que ele está caminhando para o inferno? Você já tentou com todas as suas forças mostrar essa verdade para alguém que não é cristão? Fazê-lo entender essa verdade? Esse meu professor dizia que nós devemos começar assim: mostre a ele a sua desobediência, mostre muitas passagens da Bíblia e faça-o ver claramente que ele está perdido, porque é desobediente diante de Deus. Acabe com ele, mostre a realidade nua e crua para ele. Deixe o pecador sem paz de espírito, deixe-o tremendo, com medo, sem qualquer pequena centelha de esperança. Tire tudo dele, faça-o ver apenas o lado negro, faça-o ver apenas o pecado, a miséria, o inferno. Mostre muitas passagens sobre o inferno, sobre o terrível juízo que recairá sobre ele, e faça com que o coração dele acelere de medo, de pavor e de desespero. Comece assim.
quando ele estiver realmente sentindo a sua perdição, a desgraça eterna, então você entra com a boa nova do Evangelho, com a boa notícia que vem de Deus. Mostre-lhe o perdão que há somente em Cristo. Mostre o amor de Jesus por ele. Amor ao ponto de que o Senhor enviou o seu Filho, irmãos, para morrer. Jesus preferiu a humilhação, a morte na cruz, em lugar dele mesmo, para a salvação dos pecadores. Ele entregou-se pelos pecadores. Mostre claramente que Cristo pregou, que Cristo pagou o preço pelos pecados dele e que agora, como diz Paulo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você precisa fazer com que o pecador prove dessa graça maravilhosa que há somente em Jesus, no seu Evangelho. Então apresente a boa notícia e quando ele estiver destruído, você entra com a graça. Há esperança para você, meu amigo. O seu estado é miserável mesmo, mas há uma luz, há uma esperança. Então, isso é o entendimento bíblico do Evangelho, irmãos. Mostrar estas coisas. Em quarto lugar, Denver diz que é preciso apresentar o entendimento bíblico da membresia da igreja. O pastor Pasquim falou sobre isso ontem. Todo novo crente precisa começar a compreender o seu papel na igreja de Cristo. O que envolve, claro, estudar o ensino bíblico sobre a igreja, a eclesiologia. Lucas, ele nos diz que essa era a prática da igreja primitiva, Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Começa com, dedicava-se ao ensino. Então, ensine a igreja. Todo cristão deve adorar a Deus, deve se juntar aos demais cristãos em reuniões, deve orar por ele, por sua família, pela igreja. Paulo recomenda que os crentes orem no Espírito Santo em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, diz Paulo, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6, verso 18. E ainda, praticar o amor ao seu próximo. Jesus ordenou que os cristãos amem. Gente, ninguém falou mais de amor do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus diz, um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros, como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros, e com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13. Então, todo novo cristão deve ser ensinado a ser zeloso com todas as suas obrigações no corpo de Cristo, sobre a membresia da igreja, sobre essas questões que envolvem ser membro da igreja. Em quinto lugar, também é necessário o entendimento bíblico da disciplina da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é santa e é zelosa. Todo aquele que andar de modo irregular, fora do caminho de Jesus, do Evangelho, qualquer pessoa, meus irmãos, deve ser exortado a abandonar o seu erro. A prática da disciplina, como diz Calvino, é um dos pilares da igreja, porque preserva a santidade da igreja, guarda a igreja da imundície do mundo, preserva esta santidade. Cada novo membro deve ser advertido em relação à prática da disciplina e que ela deve ser aplicada sem acepção de pessoas. Eles devem ser orientados sobre os motivos da disciplina e as suas consequências imediatas e eternas. Então, disciplina é um assunto que deve ser apresentado aos novos cristãos, aqueles que estão chegando. Para depois eles não disserem, olha, eu entrei na igreja, mas eu não sabia que tinha isso. Que a igreja tinha essas regras. Então ele deve aprender esses pilares básicos. Em sexto lugar, o entendimento bíblico da liderança da igreja, governo. E aqui os membros novos precisam aprender sobre o governo da igreja e a liderança, e ainda o governo especial que os pastores exercem sobre a igreja.
Os pastores devem ser ouvidos e obedecidos, pois eles devem prestar contas diante de Deus das ovelhas que pertencem a Cristo. Cada um dos pastores, irmãos, é colocado por Deus sobre vossas vidas, e cada um deles prestará contas diante de Deus, como diz lá na carta aos Hebreus, de cada ovelha que Cristo colocou em suas mãos. Os pastores receberam de fato poder e autoridade para governar, não apenas liderar, mas governar a igreja de Cristo. E essa visão de governo dos pastores, ela foi defendida pelos primeiros batistas e é a posição defendida pela Confissão de Fé de 1689 e também em 1644. Mas, em muitos outros aspectos, toda a igreja reunida governa também e decide em conjunto com os pastores. Então nós temos aqui um governo que pastores governam e um governo que ao mesmo tempo a igreja também governa. Então é um governo conjunto, repartido, por assim dizer. Eu quero apresentar para vocês, antes de apresentar o plano de estudos, um breve histórico dos símbolos de fé da tradição reformada em relação a isso. Um plano prático de ensino de estudos, irmãos. Ele também deve ser administrado aos novos membros e aqueles novos convertidos que estão passando pelo discipulado. Mas como é que deve ser esse plano, de ensino? Ou que materiais nós devemos usar para ensinar a igreja? Para, a partir de tal material, trazer um discipulado à igreja. Então, existe uma infinidade de respostas para essa pergunta. Cada igreja tem ali a sua revista, a sua própria metodologia, seus próprios materiais, etc. Mas eu vou apresentar para vocês uma proposta antiga, que é baseada naquilo que os nossos pais fizeram no passado, quando pensavam em discipular os novos crentes. Então, antes de apresentar a proposta, deixa eu fazer alguns apontamentos históricos para vocês. No século XVI, que é o século da Reforma, e no século XVII, que é o século pós-Reforma, em que surgiram as igrejas batistas, presbiteriana, congregacional, etc., a tradição evangélica e reformada, ela desenvolveu uma série de materiais para essa finalidade, para discipular, para ensinar os novos cristãos. Assim como hoje existem as revistas de EBD, que servem, claro, para auxiliar as igrejas no conteúdo do ensino, naqueles primeiros dias a tradição reformada desenvolveu as confissões de fé e os catecismos, exatamente com a finalidade de preparar novos cristãos na doutrina, na sã doutrina. Os catecismos, irmãos, se um novo cristão tomar em suas mãos um catecismo hoje, ele pode até achar difícil no primeiro momento. Mas note bem, o catecismo não é um instrumento que inicialmente deve ser utilizado de forma particular. Tem um professor que vai usar o catecismo para ensinar o catecismo à pessoa. Mais adiante, com o amadurecimento, a pessoa pode até usar o catecismo para aprender sozinho. Mas inicialmente um professor vai explicar. Ele vai estar ensinando ali as perguntas e respostas. Na Assembleia de Westminster, de 1643, foram desenvolvidos ali a famosa Confissão de Fé de Westminster e mais 2 catecismos. O Breve Catecismo de Westminster e o Catecismo Maior de Westminster. É um catecismo mais simples, o primeiro, e o outro um catecismo mais aprofundado. É para membros que já estão num outro patamar de conhecimento. Eles tratam da mesma coisa, do mesmo ensino, porém um é mais profundo do que o outro. Esses 2 documentos, eles serviram como base para o discipulado de novos crentes, para o aperfeiçoamento e para a edificação de novos membros e de membros mais maduros na fé. Os batistas, nossos pais, seguiram o exemplo e desenvolveram, antes da Confissão de Westminster, a Confissão de 1644, e depois a segunda confissão, que é a de 1689, que é mais parecida com a Confissão de Fé de Westminster. Essa última confissão dos nossos pais, a que adotamos,
ela também foi, a partir dela foi desenvolvido um catecismo, o catecismo de 1693, e vários outros catecismos depois foram preparados a partir dessa confissão de fé. Qual era o objetivo dos batistas? Preparar discípulos de Cristo, novos crentes na doutrina, por meio dos catecismos e até da confissão de fé. Então, baseado no uso dos documentos confessionais batistas, eu quero apresentar esse plano de discipulado para os novos membros. Eu não quero propor a vocês uma aventura que seja incerta. Eu não quero que a igreja sirva de laboratório aqui, vamos testar. Não, eu quero dar para vocês um ensino que já foi testado, aprovado, que trouxe amadurecimento, fortalecimento para a igreja, que é o ensino a partir dos símbolos de fé, que são esses documentos confessionais que eu apresentei. A minha experiência pessoal com esse plano, irmãos, ela também me assegura, e eu posso falar isso para vocês, porque eu passei por todo esse processo há muitos anos, há mais de uma década, muito mais de uma década, eu venho implantando isso e as coisas vêm funcionando, e eu estou vendo as coisas funcionando. Então, eu apresentei na igreja que pastoreei um estudo detalhado da Confissão de Fé de 1689, duas vezes, para novos cristãos e para membros mais maduros. Uma vez na primeira igreja que eu pastoreei e a segunda vez na atual igreja que eu pastoreio. Então, cada um desses estudos durou, em média, 4 anos. É longo, não é o tempo, mas é uma preparação. Isso vai trazer o amadurecimento. Isso vai fazer com que a igreja passe por cada ponto detalhado da doutrina e entenda a doutrina. Então, eu apresentei a confissão 2 vezes, eu apresentei a exposição de 3 catecismos batistas, passei pelo catecismo ortodoxo, pelo catecismo de Charleston, passei pelo catecismo batista de 1693, do Benjamin Kitt, e ainda, atualmente, estou expondo, terminando de expor, a Confissão de Fé Batista de 1644, que tem a mesma doutrina, mas é apresentada numa linguagem diferente para a igreja. Então, isso faz com que a igreja se torne madura na sua doutrina, na sua identidade batista, na sua confessionalidade. Os irmãos não só vão conhecer o documento em si, como vão conhecer profundamente o documento, entender exatamente o que ele diz. Isso é bom, irmãos, acreditem, funciona. Um puritano chamado Richard Baxter, ele discipulou toda a congregação de Kidderminster, onde ele pastoreava, ele foi convidado a pastorear aquele lugar, aqueles irmãos, e por meio de visitas pastorais, ele ensinava o catecismo de Westminster. E ele manteve essa prática por vários anos. E o resultado, além do profundo conhecimento bíblico adquirido pela congregação que ele pastoreava, foi também a conversão de muitas almas. Esse discipulado não só discipulou, mas levou muitos que não eram verdadeiros cristãos à conversão, por meio do conhecimento de Cristo, das doutrinas do Evangelho. Então, a igreja, nos dias de Baxter, experimentou um crescimento que foi realmente notável, admirável. Uma piedade, uma santidade notável. E os puritanos, de modo geral, seguiam esse modelo, utilizando exposições dos catecismos nas reuniões regulares nas suas igrejas. Por exemplo, um puritano chamado Jeremiah Burhouse, ele também expôs o catecismo. Thomas Watson expôs o catecismo. Na verdade, quase todos fizeram isso nas suas igrejas. Um exemplo batista, mais perto da gente, Charles Spurgeon, lá na Inglaterra, no século XIX, ele escreveu o catecismo baseado na Confissão de Fé, adaptado dos catecismos de Westminster. Ele também republicou a Confissão de Fé na sua igreja, a Confissão de 1689. E outros exemplos mais modernos, irmãos, mais recentes, são J. Packer, que era também
uma pessoa que apresentava os documentos confessionais, especialmente os catecismos, Sproul, R.C. Sproul, e o Mark Dever, que é o pastor batista que eu mencionei há pouco. Esses três homens, dentre muitos outros que eu poderia citar aqui, eles têm se apegado ao ensino de catecismos nas igrejas para que os novos crentes possam crescer. Então vai aqui para vocês hoje 3 planos para vocês aplicarem, especialmente aos líderes da igreja, aplicarem aos novos crentes. O primeiro é o estudo na Confissão de Fé Batista de 1689. Estudar na igreja a Confissão de Fé. Esse é um estudo de maneira mais rápida. Lembra que eu falei ontem sobre a visão panorâmica? Então esse estudo aqui da Confissão não vai durar 4 anos, como eu fiz lá na igreja que eu pastoreei. Primeiro eu apresentei esse estudo rápido, depois é que eu fiz a exposição mais prolongada. Esse estudo que eu apresento a vocês deve ter uma duração de 8 meses. Dentro daquele ano que vocês estão estudando a confissão, a igreja vai crescer e amadurecer bastante. Então, o que se deve fazer? Primeiro, reunir a classe de novos convertidos, novos membros da igreja. Essa classe pode receber membros mais maduros na igreja para aperfeiçoamento, para revisão doutrinária, mas o foco, a atenção maior sempre deve ser aos novos cristãos, aos novos convertidos, ou aos recém-chegados à membresia da igreja. É preciso definir um dia da semana para ministrar os estudos. Eu não sei qual é o dia melhor para vocês, cada igreja tem o seu contexto, sua autoridade para decidir o dia, a hora melhor. É necessário também definir o material, no nosso caso, a Confissão de Fé Batista de 1689. Mas você pode também fazer algo parecido com o catecismo. Eu vou mostrar um plano sobre catecismos para vocês também. A própria Confissão de 1644 pode ser uma boa opção, etc. Em segundo lugar, siga o esquema estrutural que está na Confissão de Fé de 1689. Então, os estudos devem avançar de maneira abrangente. Estude cada capítulo da confissão numa visão panorâmica, sem se ater aos detalhes doutrinários mais minuciosos. Deixe os detalhes para um outro estudo. Apresente a visão geral que a confissão tem sobre a Bíblia. Por exemplo, capítulo 1, são 10 parágrafos. E está cheio de doutrina e de detalhes ali profundos. Mas você deixa os detalhes para mais tarde. No primeiro momento, apresente a visão geral que os batistas têm da Bíblia. E assim você vai fazer com os 32 capítulos da Confissão de Fé. Uma visão geral, uma visão menos abrangente. Então, quando os membros estiverem mais maduros, com uma compreensão mais complexa, melhor das doutrinas bíblicas, aí você entra com um plano maior, mais pormenorizado. Em terceiro lugar, lembre, a Confissão de Fé Batista tem 32 capítulos e tem 160 parágrafos. 160 parágrafos, irmãos, significa, neste plano, 160, aliás, num plano mais detalhado, 160 aulas. Veja bem. Então, nós não vamos para um plano detalhado agora. Nós vamos para um plano de 32 aulas, que é a quantidade de capítulos da nossa confissão de fé. Então, um plano interessante para os novos membros é focar apenas nessas considerações teológicas mais abrangentes, mais gerais, sem considerar questões históricas e questões contextuais da confissão. Porque um plano mais detalhado vai fazer com que você entre em questões históricas. Como eu falei ontem sobre a questão do papado, por que os batistas escreveram aquele capítulo, seguindo Westminster, de que o Papa é o anticristo. Então veja, isso aí só observando o contexto histórico que você vai ter as respostas. Então isso aqui você deixa para outro momento. Vá no cerne do ensino, no cerne da doutrina que está sendo ali apresentada. Então, uma classe de discipulado, a sugestão é duração de 8 meses. Os estudos seriam divididos em 8 blocos.
4 capítulos estudados em cada bloco, e a cada semana uma doutrina ou um capítulo da confissão seria estudado. No final do estudo semanal, uma avaliação seria entregue para responder em casa. Então, depois que o pastor der a aula, vocês sabem que aqui, geralmente, numa conferência, a gente tem um momento de perguntas e respostas, não é? Ontem não teve, talvez hoje dê tempo de fazer. Você vai fazer a mesma coisa, mas entrega um exercício. Prepara um exercício a partir daquele capítulo que você ensinou, para que os membros possam voltar em casa e estudar de novo o capítulo e responder ali as perguntas. Eu vou deixar uma tabela com o pastor Odirley desse plano aqui para vocês apresentarem, tá? O plano vai de janeiro até agosto, final do mês de agosto. Se você começar em janeiro, termine no final do mês de agosto, com 32 capítulos estudados da confissão. O segundo plano que eu vou sugerir é um plano em cima do catecismo ortodoxo. É um catecismo batista que foi escrito pelo pastor Hércules Collins, e ele está baseado num outro catecismo chamado Catecismo de Heidelberg, que é um catecismo pedobatista, mas que o Collins tirou todas as questões pedobatistas e ali, no seu lugar, inseriu a nossa posição batista. Então é um catecismo muito bom, vale muito a pena estudá-lo. Você vai seguir os mesmos critérios do modelo que eu apresentei em relação à confissão, para formar a turma, discutir o dia, o horário, etc. Só que o material utilizado vai ser o catecismo ortodoxo. Você também vai seguir o esquema estrutural que o catecismo apresenta. Você vai avançar de maneira abrangente a cada semana. Estude cada pergunta e resposta do catecismo numa visão panorâmica, sem se ater aos detalhes das respostas, sem se ater aos detalhes doutrinários mais minuciosos. Sintetize o conteúdo de cada resposta, junte os ensinamentos das perguntas e respostas estudadas em um resumo doutrinário ensinado na aula. Uma boa versão em português do Catecismo Ortodoxo, o pastor está com uma ali, pastor, mostra esse livro aqui para os irmãos. Deixa eu ver ele aqui, esse primeiro aqui em cima. Nesse livro aqui, A Fé Batista, tem uma versão do Catecismo Ortodoxo que foi preparada pela editora Estandarte de Cristo. Essa versão aqui, ela apresenta 53 lições do catecismo, que são compostas de 149 perguntas e respostas. Então, a melhor maneira de estudar o catecismo em turmas iniciantes é dividindo cada sessão de estudo, não pelas lições, pelas 53 lições, mas pelas perguntas e respostas. Então, você vai separar uma quantidade de perguntas e respostas por cada semana de aula. Então, na primeira semana, por exemplo, vamos estudar 4 perguntas do catecismo. 4 perguntas e respostas. Se você tem 1 hora de tempo, você vai tirar, nesse período, mais ou menos 10 minutos para cada pergunta. Em 40 minutos você estuda e tem mais 20 minutos para responder uma pergunta, tirar dúvidas, etc. Ou se você quiser esgotar o tempo, 15 minutos para cada pergunta e resposta. Você estuda 4 perguntas por semana, que é um número muito bom. Eu também vou deixar para vocês, com o pastor Odirley, um mapa de estudos em 8 meses do Catecismo Ortodoxo, desde a pergunta 1 até a pergunta 149. Aí o pastor vai só aplicar isso aqui com os irmãos, se ele achar conveniente. O terceiro plano de estudos, irmãos, ele é mais detalhado. Ele é um plano que deve ser aplicado inicialmente àqueles irmãos que já são crentes, novos membros da igreja, que já passaram por um estudo mais geral destas questões, já conhecem os nossos símbolos de fé, já sabem que os batistas têm a confissão de 89, de 44, já pelo menos leram uma vez cada uma dessas confissões, que são curtas. A de 44 é uma confissão muito pequena, a de 89 é um pouquinho maior, mas você lê ali em 1 hora, 1h30, você lê toda a confissão de fé. Já conhece os catecismos, já leu alguma coisa deles. Então é um plano para quem já tem
já é um novo membro mesmo, já tem alguma maturidade. Esse modelo, irmãos, de estudo para os novos membros, ele consiste, vejam só, na leitura bíblica diária e no estudo conjunto dos vários documentos de fé da nossa tradição. Ou seja, de uma vez só, você vai ler a Bíblia, é um estudo que prevê a leitura da Bíblia toda em um ano, mas ao lado dela, o estudo dos símbolos de fé. Então você vai ler hoje, por exemplo, pela manhã, 3 capítulos da Bíblia, Gênesis 1, 2 e 3. E aí vai ler, além dos 3 capítulos da Bíblia, o primeiro parágrafo da Confissão de Fé Batista de 1689, sobre a Escritura. Medita nele, nas informações que estão sendo passadas ali. Depois você lê a pergunta e resposta do Catecismo Batista de 1693. Olha lá para o que diz a pergunta, vê a resposta, medita nela e depois você passa para a pergunta e resposta do Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins. E assim, esse plano é maior, ele dura um ano, porque ele segue a leitura bíblica de um ano. Você vai ler toda a sua escritura e vai estudar a simbologia batista. São 5 documentos que eu apresento aqui nesse plano. É um esquema anual, como eu disse, pode ser realizado em família, desde que o cabeça, o homem, tenha uma maturidade doutrinária, não seja um neófito na fé, senão ele nem vai entender isso aqui. Ele vai entender a escritura, mas talvez não entenda a linguagem do catecismo e das confissões. Então ele tem que ter já uma certa maturidade para passar por essa etapa. Mas ele deve ser aplicado. Se um membro maduro, por exemplo, sob a orientação pastoral, tem tempo para acompanhar uma família nessa leitura diária, é maravilhoso. Uma família de novos convertidos. Então faça isso. Eu também vou passar esse modelo para o pastor Odirley preparar aqui e analisar com vocês. E para concluir, meus irmãos, a responsabilidade da igreja em receber e discipular novos membros é um chamado de Deus. Recebam com alegria o privilégio que Deus dá a vocês de discipular, de ensinar pessoas a crescerem na fé de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E amem isso, louvem a Deus por isso. Vocês serão instrumentos de Deus para o crescimento da igreja. Que Deus abençoe vocês, que o Senhor fale ao vosso coração. Amém.